Então, aí quando Deus planejou na eternidade estabelecer a sua igreja na terra, ele não faz acepção de pessoas, então ele abriu espaço para todo ser humano se converter e fazer parte da igreja, né? Judeus, romanos, gregos, hoje brasileiros, né, chineses, né? Qualquer pessoa de qualquer nação. De fato, no livro de Apocalipse fala a terminologia é tribos, línguas e nações, né? Só que ao planejar a igreja, é claro que ele planejou a igreja conforme o livro da vida, certo? Porque na eternidade também Deus, antes de criar qualquer coisa, ele sabia que ele ia criar o homem e o homem ia transgredir, ia pecar e se afastar dele. Aí ele decidiu escrever o livro da vida e elegeu a todos aqueles que hão de herdar a vida eterna. Então, no livro de Deus está escrito todos os que vão se converter, crer em Cristo, ser salvo, frequentar a sua igreja e procurar viver uma vida santificada. Está lá no livro da vida. Aí, por isso que a gente prega o Evangelho para muita gente, mas poucas pessoas se convertem e outros não se convertem. Não é porque aquelas pessoas que se converteram são melhores do que as que não se converteram. É porque aqueles que se converteram é porque o Espírito Santo falou diretamente com eles. Isso é chamado, essa doutrina é chamada eficaz. Existe a chamada geral, quando na Bíblia a gente encontra a chamada geral. Por exemplo, em Mateus 11:28, Jesus disse: "Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei", né? Essa é a chamada geral. Mas ao pregar o Evangelho, naquela hora, se houver um eleito ali, o Espírito Santo vai nele direto e diz: "É com você, rapaz, é com você, moça", né? Aí a pessoa ouve a voz do Espírito Santo. Não é uma voz audível, é uma voz, o Espírito Santo fala com gemidos inexprimíveis. Ele fala, mas ninguém entende. Então, porque Deus não fala com ninguém hoje, né? Deus fala pela Bíblia, só pela Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus, não sai por aí procurando profeta. Não existe profeta, né? Esses profetas que existem é tudo falso, tudo mentiroso, porque ele diz: "Eu ouvi a voz de Deus", não ouviu, mentira, né? O problema é que Satanás tem interesse e faz algumas coincidências acontecerem, e aí eles pensam que foi uma visão que eles tiveram. Então o Espírito Santo fala ao nosso coração pela palavra de Deus e com a sua comunicação inexprimíveis, que está em Romanos 8. Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo testifica com o nosso... testifica com o nosso espírito também, mas Romanos 8:28 é outra coisa. Deixa eu ver aqui. O Espírito Santo... deixa eu ver aqui, como é que está aqui. 8:26? 8:26. Mas ele diz que o Espírito Santo transmite a vontade de Deus com gemidos inexprimíveis, né? A gente não ouve a voz, mas a gente é dirigido por Deus. Então, aquele crente que vive no poder do Espírito Santo, confiando no poder do Espírito Santo e na direção do Espírito Santo, e não vive entristecendo com os seus pecados o Espírito Santo, então ele é dirigido pelo Espírito e ele faz a vontade de Deus. Por exemplo, quando você for orar, se você não orar uma oração que são palavras do Espírito Santo, você não recebe. A resposta da oração não vem. A resposta que vem é só aquela na qual o crente, ao orar, o Espírito Santo fala com ele.
certo? O que orar. Por isso o crente não pede bobagem, né? Não pede coisas para sua própria glória, não pede coisas para esbanjar com seus prazeres. Deus, o crente cheio do Espírito Santo, só pede coisas segundo a vontade de Deus. Só aquilo que é a vontade de Deus. Tá bom? Se for a vontade de Deus, você pode orar para chover, que vai chover, certo? Mas se não for, aí não adianta. Tá bom? Então, essa é a explicação da palavra eclesiástica, né? E educação, todo mundo sabe o que é. Educação é uma espécie de treinamento que a pessoa recebe em qualquer área. Educação é um treinamento, né? Quer seja a educação dos pais, quando os pais educam os seus filhos, que hoje está fora de moda, né? Quando os pais educam os seus filhos, está preparando, treinando o filho para a vida, né? Quando ele crescer. E quando uma igreja educa o seu povo, ele está preparando o povo para o reino de Deus futuro. Em breve Jesus vai voltar e todos os crentes vão participar, vai ser súdito do governo de Cristo, do reino de Cristo. Cristo vai reinar aqui na terra por 1000 anos, né? Antes da eternidade, e a igreja serve para treinar o povo para reinar com Cristo. Aí, por isso, Jesus ordenou pregar o Evangelho e ensinar tudo o que ele havia ordenado. Essa é a função da igreja. Então, educar os participantes do reino. Foi por isso que Jesus afirmou que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, né? Essa explicação de não pode ver, depois ele falou também, não pode entrar no reino de Deus, se não nascer de novo, é porque, né, os participantes do reino de Deus precisam ser educados para participar. Eu dei o exemplo hoje de manhã, é como alguém que trabalha diretamente no palácio do rei, né? Ele precisa aprender, por exemplo, boas maneiras, né? Ser educado ao falar, ao ouvir, né? Aprender as formalidades e protocolos do reino, né? Ele não pode chegar direto e falar, Dona Rainha. Não, a Rainha Elizabeth morreu, agora é rei, né? Rei Charles, né? Rei Charles. Aí não pode chegar direto, Rei Charles. Não, você tem toda uma formalidade, todo um protocolo, umas ações de boas maneiras, né? É assim, né? Então a igreja ensina boas maneiras, para quem vai participar do reino de Deus no futuro, certo? Então a mensagem para o seu coração a respeito desse assunto, treinamento, educação para o reino, é esta: você está sendo educado para participar do reino de Deus. Você tem se submetido a esta educação para o reino, né? Porque acontece que a igreja se empenha em educar os participantes do reino de Deus, mas muitos não obedecem à educação, né? Eu nem sei se ele vai chegar a participar do reino de Deus, porque no reino de Deus não entra mal educado, né? Certo? Então você tem que absorver o treinamento, a educação que a igreja dá, e você tem que já ir praticando, né? Porque a educação não é feita só de teoria, né? Ela é feita também de laboratório. Então, qual é o laboratório do crente? As práticas, a obediência, né? Quando você obedece aos mandamentos de Deus, por exemplo, amar a Deus e amar ao próximo, foi a pregação de ontem, né? Do pastor Ataildo.
Então, se você é educado, primeiro você é capacitado a amar a Deus e ao próximo. E depois você tem que exercitar esse amor a Deus e ao próximo, né? Porque esse amor será a base do reino de Deus. Além disso, a justiça e a santidade. Você tem que aprender, você é salvo, você tem que aprender a santidade de Deus. Você tem que seguir de perto a santidade de Deus. Deus mesmo diz em Efésios 5:1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então a gente vai procurando, é claro que nunca vamos ser perfeitos, né, nessa educação, né? É como na escola, raramente o aluno tira nota integral, mas passa de ano. Ele só vive para estudar. Um jovem de 19 anos, tudo que ele faz é estudar, né? E eu, um velho de 60 anos, velho não, que velho. Aí, eu com 60 anos, tirei nota 100, e ele tirou nota 60. Falei, caboclo, você vive para estudar, se você não tem outra preocupação, né? Eu tenho uma igreja para cuidar, uma família para cuidar, tantas coisas para fazer, tem que escrever tantas coisas. Tirei 100, né? Na verdade eu tirei 96, porque eu tinha ficado doente, e cheguei lá, era dia de prova, aí eu não sabia, mas fiz a prova assim mesmo, a prova valia 30, eu tirei 26, porque eu não estudei, né? Aí depois o professor, que gostava muito de mim, na hora de passar a prova, no final eu fiquei com 96, e daí em diante eu tirei só nota integral. Aí o professor teve, na hora de passar a nota para o site da UFO, que eu fui verificar minhas notas lá, ele tinha me arredondado para 100, né? Aí eu fiquei mais preocupado com aquele rapaz, que tipo de profissional ele será, né? Mas admite, ele passou, tirou 6, né? Agora, os teóricos intelectuais, a maioria chama isso de mediocridade, porque se a nota é 6 e você tira exatamente 6 para passar, você é medíocre. O que é medíocre? Alguns pensam que é um xingamento, né? Quase que é. Mas medíocre é uma pessoa que está na média. A média é 6, eu tirei 6, passei. Mas ser medíocre não é bom para o reino de Deus. Uma vez Jesus disse que um servo que faz apenas a obrigação, apenas o dever, é um servo inútil, Jesus disse. Nessa época não usava a palavra medíocre ainda. Jesus foi mais forte, servo inútil. Ele foi mandado ele vir frequentar a igreja todos os domingos, todas as quarta-feiras, e quando tivesse culto, ele vem, né? Ele vem, foi mandado que ele lesse um capítulo da Bíblia por dia. Ele lê. Foi mandado que ele orasse bastante. Ele ora 3 vezes por dia. Ele ouviu Daniel orar 3 vezes por dia, interpretou isso como uma perfeição e ora 3 vezes por dia. O que essa pessoa é? Inútil. Ele fez tudo certo, mas ele é inútil. Ele é medíocre. Então, na educação do reino de Deus, a gente tem que chegar perto do 100. Se você não está chegando perto do 100, você é medíocre, né? Quem disse isso, que a gente deve chegar perto do 100? Alguém lembra? Paulo. Também, mas indiretamente, mas Jesus que disse: sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. O que Jesus estava dizendo ali é que devemos perseguir o 100, a nota 100. Eu sou de Cristo, mas Jesus foi taxativo: sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. É claro que Jesus sabia que a gente nunca ia chegar a ser 100% como Deus, o Pai. O que ele estava aconselhando ali seja diligente, não seja preguiçoso, seja fiel, confie em Deus e esforce para tirar o 100. Amém, meus irmãos? Então essa é a nota, né, na educação do reino de Deus, né? Procurar tirar 100. Então você está sendo
educado para o reino de Deus, mas a pergunta é: você está obedecendo, se submetendo a essa educação? Eu esqueci de fazer a comparação, mas é com os pais. O pai, a maioria dos pais no passado, antigamente, dava boa educação para os filhos. Por exemplo, antigamente se tinha muitos filhos, se ele tivesse 8 filhos, 3 ouvia a mesma educação, participava da mesma cerimônia do pai e da mãe, mas 3 se desviava. 3 estavam lá no mesmo lugar, sendo educado pelo pai, mas não obedeceu. O mesmo é na igreja. Nós podemos ter 100 pessoas aqui e ouvir os mesmos sermões, as mesmas pregações, os mesmos ensinos, mas vai ter aqueles que não estão nem aí, né, para a educação. Então, se você recebe educação, se você já é nascido de novo, você precisa receber essa educação para o reino, né? E você precisa se submeter. Então, daí a pergunta: você está sendo educado para participar do reino de Deus? Você tem submetido a educação para o reino de Deus, né? Aí o primeiro ponto é: qual é a motivação para se submeter ao reino, à educação para o reino de Deus? É simples, isso que você tem sempre ouvido: o novo nascimento, né? Jesus disse a Nicodemos, né, como nós lemos aqui ainda agora, Jesus disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus, e depois tem outra ordem: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Eu vou tentar explicar rapidinho aqui o que é novo nascimento. A maioria tem dificuldade de entender, né? Os espíritos já entendem outra coisa que não tem nada a ver com o novo nascimento, né? Mas novo nascimento que Jesus está dizendo aqui como condição sine qua non para entrar no reino de Deus. Essa palavra é latina, significa condição necessária para entrar no reino de Deus, é o novo nascimento, né? Então, o que quer dizer novo nascimento? Rapidinho uma historiazinha aqui de Gênesis. Lá em Gênesis, Deus criou Adão e Eva e disse para Adão: olha, você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Adão Adão e Eva é desse tipo dos crentes de hoje e dos filhos que ouvem a educação, mas não assimila, né? Tira 0, aí Adão. E tem aqueles que tiram 0 na prova da educação, né? Aí Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como Deus tinha dito para ele que ele, no dia que comesse, morreria, embora ele tenha vivido fisicamente 930 anos, e aí fica parecendo, quem não lê direito a Bíblia, fica parecendo que Deus não cumpriu a sua palavra. Então Adão morreu no dia. Mas como ele morreu se ele viveu 930 anos? Morreu espiritualmente, porque o homem foi criado composto de 3 coisas, vou chamar de coisa, porque eu não achei a palavra certa aqui agora: corpo, alma e espírito. Então Adão foi criado com corpo, alma e espírito. Só que no dia que ele comeu a árvore, como Deus tinha dito: no dia que você comer, você vai morrer. O que morreu? O espírito. Daí em diante, depois que Adão pecou, o homem é corpo e alma, suficiente para ele viver, né? Com corpo e alma, o homem pode aprender uma profissão, pode ser um cientista, pode ser um intelectual, pode viver normalmente, né? Só tendo corpo e alma. Porque o que é o espírito, o que é a alma? Qual é a diferença? O espírito é a parte do homem que se comunica com Deus, que entende a Bíblia. Você não vê essas pessoas que dizem que não entendem a Bíblia, é porque o espírito dele está morto, ele não é crente. Todo descrente que lê a Bíblia não entende, porque a parte dele que entende as coisas de Deus está morta, né? E a igreja também, as pessoas que vêm à igreja, muitas pessoas vêm à igreja e não entendem o sentido da igreja, né? Está morto, né? Então um casal ali, ele não gostou
não gostou do início da pregação, foi embora. Está morto. Espiritualmente, não gosta de pregação. Essas pessoas procuram a igreja para receber bênçãos. As pessoas hoje, pasmem, amam mais a bênção do que o dono da bênção. Eu amo é Jesus, o dono da bênção. Se ele quiser me abençoar, me abençoa. Se ele não quiser, eu o amo mesmo assim. Jó disse, ainda que ele me mate, eu não abandonarei a minha integridade. Esse negócio de ir para a igreja com um interesse próprio, não existe, é pecado, aumenta o pecado. Então, mas o homem nascido de novo tem a tendência para interesse próprio, buscar o próprio interesse. Então o Espírito, ele entende, compreende, tem relacionamento e comunicação com Deus. E a alma não. A alma é a parte intelectual e emocional do homem. Então ele pode viver normalmente com a alma. Ele chora quando a mãe morre, ele vai para a escola, tira nota 100. Tira nota 100 ainda, com a alma, só com a alma. Entende, irmão? Então isso é Aí quando Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Paulo vai explicar lá mais para frente, que é a ressurreição, que nascer de novo quer dizer receber o Espírito de volta pela ressurreição. Então os crentes são muito mais felizes do que o restante da humanidade, porque agora ele passou a ser composto. Aí quando a pessoa se converte, ele passa a ter de volta os 3 componentes: corpo, alma e espírito. Se ele não se converteu, ele é só alma, porque o espírito está morto. Mas só através de Jesus é que pelo poder de Jesus é que o homem recebe de volta o espírito humano, que ele é pela ressurreição. Tá certo? Aí essa é a motivação. Aí, nascido de novo, Deus coloca naquele crente a necessidade de se educar para o reino. Por isso que as pessoas vêm à igreja. Ninguém vem à igreja porque é religioso. Aqueles que vêm à igreja só meramente por religião, está perdendo tempo vir na igreja. Não está perdendo, agora eu retiro, não está perdendo tempo, porque a Bíblia diz que é bem-aventurado aqueles que ouvem. Então vai ouvindo, uma hora chega. Então não é bom, não é ruim. Convide pessoas para vir à igreja, convide os amigos, parentes, conhecidos que ainda não são crentes para vir para a igreja ouvir. Eu estou falando aqui dos que vêm conscientemente adorar a Deus. Ele tem que vir tendo certeza que o Espírito dele está vivo. Amém? Agora, sobre a questão aqui, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito, há algumas igrejas, nessas igrejas não tem teólogo, eles não estudam, não faz faculdade de teologia. Então eles vão, a igreja funciona na base da experiência. Vamos fazer isso, se não der certo, se não der certo, a gente desmancha e faz de novo. Não tem um projeto de vida, não tem educação teológica. Então, essas igrejas, eu conheço uma, pelo menos, mas dizem que tem mais, que diz que nascer da água e do Espírito quer dizer batismo. Então, nessa igreja que eu conheço, eles não convidam a pessoa para crer em Cristo e se arrepender dos pecados para ser salvo, para entrar no reino de Deus. Eles convidam para batizar, certo? O batismo vem depois da salvação. O batismo é importante, é um mandamento, aliás, é o primeiro passo para a obediência. Ninguém é obediente totalmente enquanto não batiza. Então ele precisa nascer de novo, crer em Jesus e se arrepender dos pecados e demonstrar fruto de santidade, Aí demonstrando fruto de santidade, mesmo que seja incipiente, porque ele está iniciando, agora, então aí ele é batizado sobre o testemunho dele, sobre a transformação de vida. Se ele demonstra que houve transformação na sua vida e mostra frutos dessa salvação, então ele é
submetido ao batismo. Aí eles dizem que aqui essa doutrina, essa falsa doutrina se chama regeneração batismal. Eles acreditam que é pelo tanque de água aqui que a pessoa mergulha e já sai salvo. Não. Eu já batizei muitos. Não, graças a Deus não foi muito não, mas eu já batizei alguns, que é tal negócio. Entrou um pecador enxuto para sair um pecador molhado para secar no inferno, porque é um mero banho de piscina. Batizar sem ter certeza da salvação, sem ser salvo e demonstrar pela santidade de vida, é tomar um banho de piscina, é mergulhar no rio Uberabinha, certo? Não muda nada, eu já fui batizado, eu conheço muita gente, eu já fui batizado, eu já fui na igreja, agora eu não vou mais, e tarará. Não, aqui é o seguinte, para você entender o que Jesus quer dizer, se alguém não nascer da água e do Espírito, primeiro você tem que entender os símbolos que é usado na Bíblia para o Espírito Santo. Quais foram os símbolos usados na Bíblia para o Espírito Santo lá no Velho Testamento? Quem se lembra? Fogo. Foi usado fogo no Velho Testamento? Pelo menos óleo. No Velho Testamento se usava muito o azeite de oliva como símbolo do Espírito Santo. Tanto é que quando Deus escolhia um sacerdote ou um rei ou um profeta, o líder geral ia lá com um vidro de óleo e despejava na cabeça dele, certo? Quando Davi foi ungido rei, quando Samuel foi ungido, e etc e tal. Então, óleo é um símbolo do Espírito Santo. E no Novo Testamento, fogo, no livro de Atos 2, quando o Espírito Santo veio para fundar a igreja de Cristo, para iniciar a igreja, eles falaram em línguas e diz que essas línguas eram repartidas como fogo, línguas de fogo, era um símbolo, fogo era um símbolo do Espírito Santo. Que mais? No Novo Testamento, o Espírito Santo foi simbolizado por uma pomba. Por exemplo, quando Jesus foi batizado, veio uma pomba e pousou na cabeça dele. O texto, a história lá na Bíblia diz que aquela pomba era o Espírito Santo, símbolo do Espírito Santo. Mas também, no Novo Testamento, a água é um símbolo do Espírito Santo, certo? Quer ver? Não sei se eu vou achar, mas aqui em João, oh Deus, João capítulo 3 não, João capítulo 7, deixa eu ver se é 7, que diz que no último dia, capítulo 7 mesmo, versículo 37 diz assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Veja isso, que se alguém tem sede, venha, que ele não está falando de água não. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aí o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, interpreta o que Jesus disse. O versículo 39 diz: e isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito Santo ainda não, até esse momento, não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então a água aqui é um Espírito, é um símbolo do Espírito Santo, dito pelo próprio Jesus e entendido pelo próprio João. O que ele disse da mulher samaritana? Isso. Então, sempre que ele mencionava água, significava o Espírito Santo. Aí no capítulo 3, Jesus vem dizendo, no versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Claro que Jesus não está falando de batismo, está falando do Espírito Santo. A água é um símbolo do Espírito Santo. Para quem estuda grego, a conjunção aditiva, chamada conjunção aditiva, quem não nascer da água e
do Espírito, essa palavra, essa conjunção pode ser traduzida também como, a palavra é cai, né? Essa palavra pode ser traduzida também como isto é. Então o que Jesus está dizendo aqui é: se alguém não nascer da água, isto é, a saber, do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então, porque Jesus não ia falar uma besteira dessa, mergulhar o pecador lá dentro e sair um santo. Não tem sentido. É a obra do Espírito Santo de fazer com que o nosso espírito que morreu lá em Adão ressuscite. É isso que significa. Tá certo? Então, por isso que o novo nascimento é a motivação para se submeter à educação do reino de Deus. Portanto, se você já nasceu de novo, você precisa se submeter, né, à educação. Só que para se submeter à educação, como prova que nasceu de novo, você precisa ser humilde, né? E a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,7: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Se você diz: eu nasci de novo, e é orgulhoso, não se submete à educação eclesiástica, a educação da igreja, que a igreja oferece para preparar você para entrar no reino de Deus, você não é nascido de novo. Isso é um péssimo. A arrogância e o orgulho é um péssimo exemplo de que alguém realmente não é salvo, né? No reino de Deus não cabe arrogância e orgulho. Você tem que se submeter a Deus, né? Principalmente diante de Deus. Segundo ponto aqui qual é o conteúdo da educação para o reino de Deus, né? A Bíblia diz que é todo o conselho de Deus. Essa frase foi dita por Paulo lá em Atos 10, 27, quando ele diz: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, que algumas Bíblias traz a palavra conselho, né? Que aliás é o tema da conferência Old School o ano que vem. Todo o conselho de Deus. Esse é o conteúdo. Todo o conselho de Deus pode ser traduzido como o quê? Bíblia. Aqui está o conteúdo, né? Se um pastor, uma igreja quer educar o seu povo para participar do reino de Deus, ele não precisa ficar contando histórias, experiências. Aconteceu isso lá, aquilo lá, aconteceu um milagre aqui, outro ali. Não precisa contar histórias, né? Vai direto à Bíblia, à palavra de Deus. Aqui está todo o conteúdo da educação. Por exemplo, aqui no Evangelho de João, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. João 5, 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, quer conhecer Jesus? Porque depois que você nasce de novo, o ponto máximo da sua vida, o ponto em que você deve, que exige muito empenho, é conhecer Jesus. Quer conhecer Jesus? Ele já deu a dica: examinai as Escrituras, porque são elas que falam a meu respeito. Quer conhecer Jesus? Mergulhe na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Gênesis fala de Jesus? Como fala, né? Começa de Gênesis 3,15, quando Deus amaldiçoou a serpente, ele diz: você você ferirá o seu calcanhar, o descendente da mulher, você vai perseguir o descendente da mulher e ferir o calcanhar, mas o descendente da mulher vai ferir a sua cabeça, certo? Então, o descendente da mulher é Jesus, né? Por que não falou descendente do homem, né? Porque o homem é que transmite a semente do pecado. Transmitia, né, no começo, né? Foi por isso que Jesus nasceu somente, foi concebido pelo Espírito Santo. José não teve participação biológica no nascimento de Jesus, né? Porque é o homem que transmite. O homem é o grande responsável, não é a mulher que é responsável pela a maldade deste mundo, né? Só que a mulher também é pecadora, né?
E ela tem que se converter e se arrepender também. Mas como responsável direto com Deus do geral do mundo é o homem. Foi através do homem que o pecado espalhou. Ah, mas não foi Eva que comeu primeiro? Não, sim. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios que Eva comeu enganada. Mas Adão não, Adão comeu consciente. Por isso que ele é responsável, né? Por isso que os pecados dos crentes pesam mais. Porque os crentes pecam conscientes. Porque ele lê a Bíblia, ou pregação todo domingo, todo dia, eles são conscientes do que é certo e do que é errado. Se ele praticar o que é errado, o pecado dele pesa mais, até mesmo mais do que o pecado do que não conhece a Deus. Então, o conteúdo da Bíblia, do conteúdo da educação é a Bíblia, todo o conselho de Deus, né? Uma vez, lá em Provérbios 30, diz: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para todos aqueles que confiam nele. Jesus disse, na oração sacerdotal do capítulo 17, Jesus orou e disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Então, a igreja que quer educar o povo se prende à Escritura, à palavra de Deus, e incentiva o povo a ler a Bíblia para se educar, porque o crente precisa vir à igreja, ouvir a pregação, e durante a semana ele precisa ler a sua Bíblia, né? Sabe a história da mulher que perdeu os óculos fazia 3 meses? Né? Ele perdeu os óculos, viu, irmã Cristiana? A mulher perdeu os óculos, tinha 3 meses. Aí o pastor foi visitar, e por alguma correria, o pastor deixou a Bíblia no carro. Aí o pastor está conversando ali com ela, disse: irmã, vamos orar e ler um trecho da Bíblia? Pega lá a sua Bíblia. Ela foi lá procurar a Bíblia de novo, né? Pela 100ª vez, procurou, não achou. Ah, pastor, não achei minha Bíblia, né? Aí, enquanto ela está falando, não achei minha Bíblia, a empregada grita de lá: dona fulana, achei sua Bíblia, achei seus óculos. Que ela estava procurando os óculos, não estava procurando a Bíblia. Achei seus óculos. Onde estava dentro da sua Bíblia. Ela perdeu os óculos dentro da Bíblia. Agora imagine se essa mulher lia a Bíblia. Mas o crente tem que ler a Bíblia todos os dias. Não precisa ler 3, 4, 5 capítulos. Lê uma porção pequena, lê um capítulo, mas leia. A Bíblia é que nem comida. Não precisa comer um pratão. Hoje aí a gente fez o aniversário da igreja, ontem foi aquela festa bonita, né? E hoje nós tivemos o almoço. Aí, né, Lucas? Só via neguinho escondido atrás da montanha hoje aqui. Aí, não precisa comer muito. Sabia que a gente não precisa comer muito? A gente precisa comer, mas não muito, né? Porque o organismo não precisa daquela serra, não. A gente come porque gosta, né? É gostoso, a gente come aquela serra. Mas aí, é igual a Bíblia não precisa ser ler 5, 10 capítulos. Se puder ler 10 capítulos, pode ler, mas se a vida está tão corrida que você não tem tempo de ler a Bíblia, então leia uma porçãozinha da Bíblia ali, um parágrafo. Uma porçãozinha não, lê um parágrafo, porque se você ler menos de um parágrafo, você não entende, né? Leia um parágrafo, né? Quando eu trabalhava no banco, meu único emprego, em 1974, eu acordava rapidamente, atrasado, o emprego, né? Mas um dia eu senti Deus me dando uma chacoalhada. Aí eu falei: Juvenal, se você não tem tempo para ler a Bíblia, nem que seja um pedacinho, e orar, então ele tem que sair correndo para trabalhar, você não tem tempo para tomar café. Aí eu fiz uma decisão, e eu sou muito disciplinado, graças a Deus. Eu falei: se eu não tiver tempo para ler a Bíblia e orar, buscar ao meu Deus logo de manhã, antes de ir para o trabalho, então eu não vou tomar café. Aí, detalhe, ninguém quer ir trabalhar sem tomar café, né? Então, o que eu fiz? Vou acordar 15 minutos mais cedo, aí dá tempo de ler a Bíblia, orar, e vou tomar meu café e ir para trabalhar.
Tem que ser assim, tem que ser disciplinado na leitura da Bíblia, né? E tem vários versículos que falam do conteúdo dessa educação para o reino de Deus, e é a Bíblia, né? Então o crente deve mergulhar na Bíblia. O pastor tem que ensinar a Bíblia, né? Aqui na igreja, vocês sabem, todo domingo tem Bíblia. Eu pego um livro, peguei o livro de Gênesis, lembra? Fomos do capítulo 1 até o capítulo 50, peguei o livro de Isaías, foi do capítulo 1 até o capítulo 66, peguei o livro ultimamente, de João, e assim, agora de Gálatas, foi de 1 até... É assim, o povo que vai participar do reino de Deus no futuro, quando Jesus voltar, é educado com a Bíblia, não tem outro. Mais um aqui. Qual é o comprometimento com a educação para o reino de Deus? Qual é o comprometimento? Você é comprometido com essa educação? Por que eu tirei 100? Ou seja, por que tem quem tira 100 na faculdade ou na escola, no ensino médio, em qualquer escola, e tem aqueles que tiram 6? A diferença é no comprometimento. Meus irmãos, você não pode perder uma vírgula da pregação, né? Por isso que muitas vezes eu faço questão de pregar devagarzinho, falar devagar, né? Para vocês entenderem. Você não pode deixar cair uma vírgula. Você tem que se esforçar para tirar nota 100 na igreja, na educação para o reino, né? Então, qual é o comprometimento com a educação para o reino de Deus? Fome e sede de justiça. Porque a gente sabia que a gente só aprende aquilo que a gente se interessa, né? Eu nunca tinha memorizado o meu CPF, até o dia que eu passei vergonha. Sabe seu CPF de cor? Não sei, não estava com os documentos. Falei, da agora em diante eu vou memorizar o CPF. Entendeu? A gente memoriza aquilo que você se empenha, que se você compromete, você aprende aquilo que você se compromete, né? Então, no reino de Deus é preciso comprometimento. E esse comprometimento, lá em Mateus 5,16, Jesus chamou de fome e sede de justiça. Bem-aventurados, disse Jesus, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus é fiel. Se você tem sede de aprender, meus irmãos, e se educar para o reino de Deus, lembre-se, não basta aprender teoricamente. Você tem que desenvolver no laboratório da vida cristã. Onde é o laboratório da vida cristã? É sua casa, onde você mora, o seu lar. É onde você estuda, se você é estudante ainda. É o seu emprego. São os seus fornecedores, os seus clientes, o lugar onde você faz compra. Onde pisar o pé a planta do seu pé, aí é o lugar que você vai demonstrar, aí é o laboratório, né? Nós aprendemos na igreja e praticamos lá fora, amém? Aí por isso que tem membros de igreja que ajudam a igreja nesse sentido e outros que prejudicam a igreja, porque ele vem para a igreja, não absorveu a educação dada na igreja, lá fora ele dá mau testemunho, aí o povo fica falando mal de crente, né? Lembra da irmã Raimunda? Trabalhava lá na medicina. Um dia a irmã Raimunda, no culto de quarta-feira, disse: pastor, vamos orar, porque eu tenho por minha colega, porque ela tem costume de dizer que crente é o trem mais ruim do mundo. E ela tem razão. Tem pessoas dizendo que é crente, mas só aqui na igreja, só dentro da igreja. Ser crente aqui dentro da igreja é bonitinho, né? Todo mundo arrumadinho. E tem uns feinhos, viu, Lucas? Que vem até de terno e gravata, para ver se melhora um pouco a feiura. Hoje o irmão Hermes estava querendo tirar foto de mim, né? Eu falei: irmão Hermes, vai explodir o seu celular. Aí a Ana, filha, cadê a Ana? Tá por aí. Ficou? Aí a Ana: não, pastor, não vai explodir não. Ela deu maior apoio. Aí aqui nós temos até hoje uma amiga, só que hoje eu não sei nem onde ela mora hoje. Morava em Cuiabá, o marido morreu, nem sei onde ela mora mais, mas acho que é em Mato Grosso ainda, né?
E tinha uma família aqui na igreja que só provocava escândalo. Não aprendia nada, e se aprendesse alguma coisa, não praticava lá fora, né? E essa amiga nossa, coincidentemente, era cunhada dela, né? Aí depois ela ficou amiga nossa, porque viu em mim e na Sônia o testemunho de verdadeiro crente. Então ela gosta de nós até hoje, nunca se converteu. Já preguei o evangelho para ela, nunca se converteu. Mas ela virou nossa amiga, né? E um dia ela falou para nós, eu falo para a Sônia, foi para mim, que disse para essa pessoa o seguinte: olha, se você for para o céu, eu quero ir para o inferno, porque eu não quero estar no mesmo lugar que você está, né? Pense nisso, que horrível, né? Uma pessoa que dizer ser crente, provocar um incrédulo, uma pessoa que não é crente, a dizer isso. Eu quero ir para o inferno. Se você for para o céu, eu quero ir para o inferno, né? Não, o contrário, meus irmãos. A Bíblia diz que nós somos sal da terra. Para que serve o sal? Para dar sabor, né? Então, o crente, quando está num ambiente, ele enriquece o ambiente de motivação para viver. As pessoas ficam animadas, né? O que Deus disse que a gente é? Luz. Vós sois a luz do mundo. Então, o crente, quando está aí no mundo e ele está absorvendo a educação cristã, a educação para o reino, onde ele chega, a luz do conhecimento de Deus brilha. Ele não precisa nem falar nada muitas vezes. Quietinho, todo mundo já vê, né, que ele é crente. Uma vez, quando eu era seminarista, eu pegava um trem e voltava de lá às 10 horas da noite no trem superlotado. Não, trem, essa hora da noite não estava superlotado não, mas tinha muita gente, né? E eu pegava sempre aquele trem. E tinha uma mulher que catava coisas que sobram do Ceasa, frutas, verduras que sobram, né? Eles deixam os pobres catar. Aí, ela sentou perto de mim, mais ou menos perto, e disse: moço, você é crente? Eu falei: sou. Como é que você sabe? Eu perguntei para ela: eu viajo nesse vagão com você faz muitos anos e tenho lhe observado, né? Entendeu? Se eu estivesse ali naquele vagão de trem dando mau testemunho, ela também ia observar. Então é importante ter fome e sede. O que é fome e sede de justiça? Fome de aprender e praticar. Amém? Então, quando vir para a igreja, venha armado com toda fome e sede de justiça. Hoje eu vou aprender um pouco mais, eu quero aprender tudo que for ensinado na igreja hoje. Amém? E por último, o último, né? Vocês esperavam esse último. Se é educação, tem diploma, tem certificado. Qual é o certificado de aprovação na educação para o reino de Deus? Qual é o certificado? Nós estamos sendo educados para participar do reino de Deus. Qual é o certificado? Os galardões, irmãos. Os galardões é o diploma de que você passou na prova, você prestou atenção, você aprendeu, você praticou a educação para o reino de Deus. Aí, esses galardões, a gente fala muito, a Bíblia fala muito dos galardões futuros, as coroas, são 5 coroas que nós vamos receber, né, lá no céu. Assim que aconteceu o arrebatamento dos crentes, lá no céu vai ter, primeiro vai ter um juízo, um julgamento chamado Bema. E lá Jesus vai sentar no trono e vai julgar os crentes pela obra que ele fez aqui na terra, pela sua educação que ele recebeu aqui na terra através da sua igreja e dos seus pastores fiéis, né? Aí, se você tirar uma nota razoável, você vai receber lá um galardão. São 5, né? 2 galardões, né? E se você receber 5 galardões, são 4, para os crentes são 4, né? Aqui tem um galardão que é só para pastores, que pastoreou a igreja de Cristo fielmente, né? Aí, se você receber os 4, seria nota 100, né? Mas se você receber pelo menos um, significa uma notinha lá, 6, né? Tá bom, né?
Então, o certificado de aprovação na educação do reino de Deus são os galardões. E está cheio de advertência na Bíblia. Por exemplo, em 2 João 1,8 diz assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Se você ler o capítulo inteiro, vai ver que João está falando dos falsos mestres. Tem crente que se encanta com os falsos mestres, fica bobo, diante das histórias macabras, mentirosas que os falsos mestres falam, né? Eu orei pelo fulano de tal e ele foi curado. Aí o crente vê isso e não entende, né? O Espírito Santo falou comigo e eu ouvi a voz de Jesus. Se você vir à igreja, você vai ser próspero. E se você tiver com qualquer doença, você vai ser curado. E você fica ouvindo esses falsos profetas e fica encantado, porque esses falsos profetas são verdadeiros encantadores de serpentes. Eles encantam, enfeitiçam a pessoa fica bobo, né? Então João está dizendo, olha, João, que é um educador para o reino de Deus, ele diz, olha, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, porque o bom educador se esforça para ensinar, educar o povo de Deus para entrar no reino de Deus. Então João diz, nós realizamos essa educação com esforço. Então veja se vocês tenham juízo, né? E não fiquem ouvindo esses falsos mestres. Na época do apóstolo João já existia falsos mestres, né? Ele diz, senão vocês vão perder os galardões. Ele diz, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo pastor sincero vai receber galardões, mas todo pastor sincero e que ao mesmo tempo ama o seu povo, da sua igreja, ele quer também que o seu povo receba galardão. Meu irmão, eu não quero estar lá sozinho no tribunal de Cristo com a minha abraçada de galardão. Ei, Mamilos, me ajuda aqui, isso, né? Toninho, vem me ajudar aqui, né? 5 coroas não vai ser fácil carregar. Brincadeira, ninguém sabe quantas coroas vai receber. Talvez eu não receba nenhuma. Ele nunca pode dizer, eu vou receber 5 coroas, vou receber 2. Eu não sei. Essa presunção eu não tenho. Provavelmente eu nem recebo nenhum galardão. Eu tenho esperança de receber pelo menos um galardão. Agora, Lucas, se eu receber 5, né? Eu vou estar com uma abraçada de coroa, certo? De galardões. Pastor, mas você vai ficar muito orgulhoso, né? Receber 5, né? Não fica orgulhoso, porque quando você recebe aquela abraçada cheia de coroa, né? Você pega 5 coroas e chega lá aos pés de Jesus e deposita aos pés dele e o adora, porque a obra que nós fazemos aqui na igreja, a educação para o reino, não são obras da nossa carne, do nosso esforço, do nosso merecimento, do nosso potencial. Quem faz a obra, a educação religiosa, se perguntasse quem é o mestre da educação religiosa, não sou eu diretamente, é Jesus. Jesus toda hora está ensinando, né? Não foi isso que ele disse, né? Em João 6, cadê meus óculos aqui? João 6, aqui ó, João 6, 42, né? Aqui diz, 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido com comprometimento e aprendido, esse virá a mim, né? Então o mestre que está nos ensinando é Deus, através da sua palavra, através do Espírito Santo. Ele é o mestre, e através de Jesus, que é o mestre dos mestres, né? Nós, pastores e professores da Bíblia, só somos auxiliares, né? Nós auxiliamos a Jesus na educação do seu povo. Temos que ser fiel,
temos que sermos fiéis, temos que sermos dedicados. Nós mesmos temos que ter tirado nota 100, né? Tem um currículo de boas notas nessa educação do reino, para incentivar o povo do reino a serem educados. No final, você vai receber completo galardão. Aqui, ó. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. O que é completo galardão? Os 4 galardões, ou os 5 galardões. É a vontade de Deus, e Deus terá o prazer de lhe dar esse certificado, de encher os seus braços de galardões, porque a ideia é a seguinte: nós glorificamos a Deus aqui, glorificando a Deus aqui, nós teremos o privilégio de glorificá-lo lá no céu também. Aí nós fazemos isso como? Pelos galardões, certo? Como honramos, glorificamos a nosso Deus aqui, vamos receber esses galardões para honrar e glorificar o nosso Deus lá no céu. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe e procure tirar boas notas na educação do Reino de Deus. Bem-vindo a essa sala de aula. Você já deu o primeiro pontapé, já deu o primeiro passo. Continue caminhando nessa educação. Deu o primeiro passo vindo à igreja. Continue vindo à igreja e exercitando a educação cristã. Amém? Para entrar no Reino de Deus. Ó nosso Pai, te damos graças pelo privilégio de entrar no Reino de Deus, de poder entrar no Reino de Deus. Todos os crentes, todos os nascidos de novo vão entrar. E no Reino de Deus não se entra mal educado. No Reino de Deus nós temos que ser educados. Por isso Jesus instituiu a igreja. E na igreja nós somos educados para o Reino. Vem nos abençoar. E finalmente nós vamos receber o nosso certificado de aprovação. Em breve, Jesus pode estar vindo hoje mesmo. Maranata. Amém?